que nós temos esses sindesmófitos não marginais. Tá? Não conseguem ver o meu mouse? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer aqui. Como é que eu faço isso mesmo? Por que sumiu para mim as opções? Pois é que sumiu para mim a opção da mãozinha. Pode ser porque está gravando, sumiu a mãozinha para mim. Viu? Temos um probleminha. Mas, enfim, nós vamos conseguir. Notem que ali, na coluna lombar do sujeito, onde estão as setas pretas, na imagem de cima, tanto na letra A quanto na letra B, a gente consegue ver aqueles sindesmófitos, aquelas calcificações que não saem do compartilhamento de tela. Pode ser. Tá, então nessa aqui a gente vai ter que ser assim, depois a gente consegue fazer normal. Eles são não marginais, eles não saem da margem do corpo vertebral até a outra margem. Eles não têm aquelas características de osteófitos e nem tampouco aquela característica da espondilite anquilosante, que é de margem a margem. Os osteófitos saem da margem, mas eles são mais horizontais. Aqui a gente está vendo formações verticais, não marginais. Tanto na letra A, um completo, quanto na letra B. Ali a gente tem duas setas mostrando que eles não estão conectados. E notem também que eles são unilaterais. Eles não apresentam lá na imagem A a mesma característica no lado oposto. A letra B a gente não consegue ver o lado oposto, mas, enfim. Então, nós temos sindesmófitos não marginais, que são características, sim. Uma das alegações ali é a síndrome de Reiter. A síndrome de Reiter tem como característica esses sindesmófitos não marginais. Aí, a gente vai para a imagem de baixo. Na imagem de baixo, nós temos radiografias das mãos, mostrando já algum dano importante, inclusive com alguns desvios de falange, nas metacarpofalangianas mais proximais, as distais até tão razoáveis, vamos dizer assim, olhando nessa imagem, mas as médias a gente consegue ver já alguma erosão, a gente vê que há um inchaço generalizado dos tecidos moles, e isso daí começa a fugir um pouquinho do que a gente pode pensar como síndrome de Reiter. Então eu quero ouvir de vocês, dentro da percepção de vocês, o que vocês imaginaram desse caso e o que vocês colocariam como possibilidade de defesa para o sujeito que está sendo acusado. Pode ser pelo chat, vocês podem abrir o microfone, posicionem-se, por gentileza. Deixa eu só ver. Qual, Rodrigo? Eu não sei de qual está falando, porque ele está sendo acusado de uma, que eu não sei se é. Ó, temos duas colegas já se colocando ali. A Caroline coloca pelo relato dela, ela pensa em artrite psoriática, e a Gabriele também porque tem alterações nas unhas, está no relato lá em cima, né? Fala, Denis. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, é bom dia hoje. Bom dia. Eu vou falar que eu tenho preguiça de escrever ele. Eu botei que o caso de Mônica aparentemente possa ser Reiter, mas não é o que mais indica também a artrite psoriática, porque atinge principalmente os membros superiores e conforme o raio-x das mãos, os dedos estão inchados e houve erosão das articulações, o que ocorre em 15% dos pacientes. Além de apresentar os sintomas de alteração nas unhas também, que é uma característica ausente da síndrome de Reiter e presente na artrite psoriática. Também o fato da artrite psoriática é que pode surgir essa alteração antes das alterações cutâneas que surgem no paciente, então ela pode não ter apresentado ainda as alterações na pele, por isso que está desconfiando de ser Reiter, né? E também ele atinge igualmente os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, enquanto a síndrome de Reiter atende mais o sexo masculino, né?
E tem o gatilho dela, os fatores daí de estresse, fadiga e alimentação, por isso que ela está alegando daqui a pouco que foi por causa disso, né? E também a questão dos osteófitos não marginais, também é um achado da artrite psoriática daí. Seria isso. Muito bem, dou por encerrada a aula de hoje. O Denis já falou tudo que era para a gente falar sobre este caso. Muito bom, Denis. Motivo de orgulho quando alguém entra na aula e fala tudo isso, é porque de fato a gente conseguiu fazer o pessoal entender a questão e deu acesso a material de qualidade para a resposta. Se o Denis estivesse no tribunal, o Denis ia ser um bom advogado do cliente, né? Ia poder pagar a janta para o pessoal hoje, cada um na sua casa, né? Ia fazer um delivery em grupo, porque basicamente ele comentou tudo que a gente poderia colocar como diferenças. E é aqui que reside a mágica de uma boa avaliação. O que tu não entendeu, Mariana? Tá, agora ficou claro. Vamos lá. A mágica de uma boa avaliação é justamente a gente saber conhecer as características, as semelhanças e as diferenças de cada patologia. Porque isso vai nos guiar muito mais, de forma muito mais fidedigna para um diagnóstico preciso. Então, nós temos semelhanças entre a artrite psoriásica e a síndrome de Reiter, a qual a gente ainda não estudou, esta última, por sinal, mas existem diferenças também. E o Denis trouxe muito bem as diferenças, como, por exemplo, os achados nas mãos. As lesões nas unhas não aparecem na síndrome de Reiter, e a gente vai ter isso na artrite psoriática. Esses desvios de falange também dificilmente aparecem em síndrome de Reiter. Tem um mecanismo do estresse. Sim, ele é um fator para desencadear a artrite psoriática. Uma das questões que poderia ser levantada é justamente se a paciente tem ou não psoríase, se ela já tem um diagnóstico, se ela já teve as lesões cutâneas, porque somente 10 a 15% dos pacientes apresenta primeiro o achado como artropatia. Na maioria das vezes, o paciente apresenta primeiro os achados cutâneos, né? Aquela descamação, aquelas lesões nos cotovelos, couro cabeludo, joelho. Então, há que se conhecer a história do paciente para eu conseguir direcionar o meu diagnóstico. E aí eu junto essa história com os exames de imagem para chegar numa conclusão. Porque, por exemplo, se nós não conhecêssemos a história do paciente, tivéssemos somente a radiografia de cima ali, letra A e B, nós poderíamos pensar nas duas condições de maneira igual. Mas eu tenho mais informação. Eu sei que ela teve lesões nas unhas, eu sei que ela tem... Eu vi a radiografia debaixo dela. Então, eu tenho uma série de informações a mais que me direcionam, então, para um diagnóstico. Tá? Lembrando, o HLA-B27 ele não é imperativo, mas ele é comum nesse tipo de situação da artrite psoriática. Então, é um marcador que pode, sim, estar presente. E muito provavelmente o que tem nesse caso aqui é uma artrite psoriática. A síndrome de Reiter ela é mais comum em homens. Sim, ela também pode aparecer em mulheres, mas é mais comum em homens. E ela é uma artrite reativa, né? E, de fato, como o Denis colocou também, ela normalmente acomete mais a coluna e membros inferiores. Então, lesões nos calcâneos, nos dedos dos pés, seriam mais comuns para a síndrome de Reiter. E a artrite psoriática pega a coluna ali, da mesma forma que a síndrome de Reiter, mas aí ela vai para membros superiores, normalmente se apresenta nas mãos, como a gente está vendo nessas imagens. Deixa eu só ver o que a Gabriele colocou ali. Será que para entrar com ação ela chegou a constar, né? Gabriel, eu imagino que tu esteja falando do caso real que eu contei, né? Eu não posso fazer nenhum julgamento porque eu não ouvi o lado dela. Ela nunca me falou sobre esse problema, sobre essa ação. Então, eu não me sinto confortável em falar e ver o que de fato aconteceu. Eu não sei nem qual foi o motivo da separação que eles tiveram, por exemplo. O que acontece, isso sim eu posso dizer, porque eu conheço um pouco, muitas vezes
essas demandas judiciais, elas têm muito mais uma participação, digamos assim, um direcionamento do advogado do que propriamente de um profissional da saúde. Eu não estou fazendo aqui julgamento do fulano ou ciclano, estou dizendo que pode acontecer, né? Ela deve ter relatado para o advogado, ele me traiu, sei lá, eu fiquei muito, muito estressado, comecei a sentir dor. O cara vai colocar isso junto, né? E pode ser a percepção dele mesmo, ele pode achar que de fato aquilo, e de fato a gente sabe que o estresse piora a dor, né? Enfim, então são situações que podem ter acontecido. Agora, eu acho pouco provável que um médico tenha sido consultado e tenha confundido as artrites. Na demanda judicial que de fato aconteceu lá, ela estava falando do quadro degenerativo mesmo, que aquilo tinha sido desencadeado pelo estresse e tal, enfim. Então ela não estava falando das artropatias inflamatórias. É um dos principais, né, Denis? Sem dúvida, e não só doenças como a artrite psoriásica que a gente está falando aqui, mas quadros álgicos são desencadeados de maneira comum por situações de estresse. A gente teve uma pesquisa recente, relativamente grande, que mostrou, por exemplo, que os dois principais mecanismos para o sujeito travar coluna lombar, tá? Os dois principais. A gente sempre atribuiu isso, o sujeito chega travado e aí ele diz, né, ontem eu me abaixei para pegar o meu filho, aí eu travei hoje de manhã. Ontem eu não sei o que. A gente sempre linkou isso a mecanismos de carga, a mecanismos físicos importantes, né? A sobrecarga. E agora as pesquisas têm mostrado que os dois principais mecanismos para o sujeito travar são, escutem bem, estar muito tempo sentado e estresse. Ou seja, eu tô menos, se eu estiver lá fazendo força, mas eu tô feliz, eu tô menos propenso a travar a coluna do que se eu tô sentado na segunda-feira de manhã achando a aula muito ruim e eu tô estressado. É mais provável que eu trave na aula do que lá carregando pedra. Então vejam como o mecanismo de estresse, ele é extremamente importante quando a gente fala de coluna, de dor articular e das mais variadas doenças. O Douglas já tem uma solução aqui, foi rápido no raciocínio, já trouxe a solução, vejam a aula deitado, pode ser. Na verdade, o grande segredo é a gente valeu, Denis, é a gente alternar postura. A gente não ficar muito tempo numa mesma posição, seja ela sentado, seja ela de pé. Experimentem passar o dia deitado também, vocês vão sentir que não é confortável. Tem muita gente que reclama de dor na coluna só em finais de semana, talvez vocês conheçam alguém assim, que vai dizer para vocês, olha, chega às 7h30 da manhã, não adianta, pode estar frio lá fora, chovendo, aquele climinha para dormir, domingo de manhã eu tenho que sair da cama, porque senão fica me incomodando. Então, estar muito tempo numa mesma posição ele não é uma coisa saudável. O ideal é a gente alternar posturas, tá? Ó, o Denis já se acusou aí. Tem que sair cedo da cama. Não é porque o pequeno acorda, né, Denis? Uhum. Então, pessoal, entenderam esse caso? O Denis trouxe basicamente toda a resposta. A erosão, ela é um dano porque ela é a artrite psoriásica, assim como, por exemplo, a artrite reumatoide. Ela é uma patologia na qual o próprio corpo reage contra os tecidos e ele começa a causar destruição tecidual. E aí eu vou tendo primeiro começa no tecido cartilaginoso, depois eu vou ter também a erosão óssea acontecendo. Mais alguma pergunta deste caso? Eu não consigo ver aqui, Caroline, deixa eu aproximar para ver se tá. Que daí eu tenho que trocar de tela, deixa eu... Dá sim, dá para ver um pouquinho as orelhinhas de rato. Tem um pouco de Mickey ali, sim. Bem notado, Carolina. Que turma sensacional, trouxeram todas as respostas. Eu acho que é o primeiro semestre que o pessoal gabarita
traz todas as diferenças. Parabéns para vocês, isso me dá a segurança, a certeza de que eu posso fazer, inclusive, uma avaliação que exija um pouco mais da turma, porque a turma vai dar conta. Estou seguro com relação a isso. Não, pause aqui. Aqui. Este material já encontra-se disponível para vossas senhorias. Eu estou dando zoom. Quando eu dou zoom, o zoom vai para vocês? Acho que não, né? Tá, então eu sugiro que todos façam o mesmo. Deem alguns zooms até a imagem aparecer de forma mais clara. A gente vai hoje, então, fazer alguns estudos de revisão. Pois não, Poliana? Fique à vontade. Ei, Tiago, bom dia. Olha só, ali no caso anterior, onde a Vera perguntou sobre as orelhas de rato, existe uma similaridade com as gaivotas? Ou só eu estou vendo isso? Ou são a mesma coisa em palavras diferentes? Não são a mesma coisa. Deixa eu só... Eu vou voltar pelo meu computador aqui, eu vou sair da tela que eu estou com vocês para ver se tem... Talvez a minha imaginação não seja tão refinada. Talvez um pouquinho tenha segundo dedo. Talvez um pouco, mas os achados nas demais articulações, eles são muito característicos, eles têm danos com erosão, eles são bem maiores, então eu apostaria na psoriática, mas não está errado a tua observação, não, assim, tem uma ali que parece um pouquinho, tá? Certo. Não... Mas elas são diferentes, tá? A osteoartrite erosiva, que é a que faz as asas de gaivota, ela pega as falanges distais, principalmente, ela faz um pouco de erosão, que dá aquele formato depois de asa de gaivota, mas ela não tem aquele dedo em salsicha, por exemplo, da artrite psoriática, não causa danos às unhas e dificilmente faz aquela erosão tão significativa nas outras falanges. Sim, Tá? Sorry, estou toda foggy hoje. Não significante o suficiente para desequilibrar todos os outros aspectos que apontam para a psoriática. Talvez algo em adição à psoriática, se nós estivéssemos já algo extra acontecendo, pela gaivotinha já começar pode ter o outro junto querendo aparecer, né? É possível que exista uma concomitância de situações ali. Mas certamente, nesse caso, a psoriática vai incomodar mais ela do que a erosiva ali. Jóia, obrigada. Só queria ver se está chegando decente. Obrigada. Jóia. Muito bem, então, nós iremos hoje abordar alguns casos. Este material está disponível para vocês. E nós vamos discutir aos poucos cada uma dessas questões e vocês, por favor, estejam confortáveis para questionar, colocar a opinião de vocês. Primeira pergunta. A partir da imagem abaixo, diga qual o provável diagnóstico e qual o provável quadro clínico do paciente. Eu vou dar 30 segundos de silêncio para todo mundo poder observar e depois a gente abre para discussão, ok? E aí, pessoal, quem quer falar? Ô, Gabriel, não deu nem chance para o pessoal respirar. A Gabriele já veio com uma resposta falando em dish. A Gabriele ou alguém mais quer falar sobre por que imagina que tenhamos aqui diante de nós um quadro de dish?
Um por vez. A calcificação dos corpos vertebrais na parte frontal ali. Tá? E essa calcificação, ela tem alguma característica que a difere, por exemplo, de uma espondilite anquilosante? Hum? Muito bem. Bianca, Gabriel e Cabrini ganharam aí a estrelinha no boletim. De fato, observem a imagem. Uma das coisas que eu gostaria que vocês vissem, primeiro, a gente tem uma calcificação e os intervalos discais estão preservados. Conseguem ver ali? Tem disco ali no meio. E não tem a esclerose subcondral. Ou seja, eu não estou diante de um quadro degenerativo. Vocês não podem errar isso. Se um dia vocês pegarem uma imagem como essa, e isso acontece, acreditem. As pessoas pegam e dizem, nossa, olha como está degenerado, está tudo calcificado. Não é degenerativo, porque eu tenho os intervalos discais preservados, eu não tenho a esclerose subcondral, e se eu tivesse uma degeneração tamanha, além de ter a esclerose subcondral e diminuição do espaço disco, eu teria uma formação osteofitária nos elementos posteriores ali, e a parte de trás tá lisinha, tá bonita, não tem nada demais acontecendo. E uma das características que a gente está vendo ali é que essa calcificação, como as meninas muito bem colocaram, o trio BGC, nós temos uma calcificação grosseira, ela é larga no aspecto anterior dos corpos vertebrais, pegando pelo menos 4 corpos vertebrais consecutivos. E isso é uma das coisas que a gente utiliza para fazer o diagnóstico da hiperostose esquelética idiopática difusa ou DISH. Então, resposta correta, nós estamos diante de um quadro de DISH. E qual é o provável quadro clínico desse paciente? O que ele apresenta? Ele entrou no consultório de vocês e isso aí, muito bem, a Gabriela trouxe a primeira coisa que provavelmente está acontecendo. Notem que coisa interessante. Esse paciente, no que diz respeito à dor, ele pode inclusive ser assintomático. Ele pode não ter dor nenhuma, mas ele deve ter falta ou diminuição de mobilidade, que foi o que a Gabriele trouxe. Ele pode apresentar já, como a Caroline também trouxe, dificuldade de deglutição, e a limitação de movimento dele provavelmente se dá em todos os planos. Então ele tem ali uma rigidez razoável da coluna cervical, porque esses elementos já estão fusionados, eles não se movimentam mais entre si. Sobrou só a articulação lá em cima, C1, C2, o que faz com que talvez ele tenha um pouquinho de rotação cervical, nada além disso. Que mais que eu ia perguntar? Existe uma patologia que provavelmente está presente em pacientes como esse aqui. Qual seria? Muito bem. Paciente diabético. De acordo com a literatura, isso varia, tá? Alguns autores falam em 30%, outros em 50%, alguns até mais de 50% dos pacientes com DISH são diabéticos. Então, isso varia, mas é algo importante. Então, normalmente são homens com mais de 50 anos, diabéticos, com rigidez cervical, pode ter dificuldade de deglutição e não necessariamente dor. Esse seria o cenário para a gente pensar em DISH. Aí faz o exame e vai vir uma joinha dessas que a gente está vendo aí. Alguma dúvida da questão letra 1? Ok. Obrigado, Mariana. Uhul! Questão 2. Leiam. 30 segundos, voltaremos.
E aí, quem quer falar? Uma erosão, tá? Temos de fato aqui uma erosão que a gente está vendo nas falanges. Todo mundo está enxergando que tem uma bolinha em volta, não tem como não ver. Ela é característica, por exemplo, como está trazendo a Caroline, que vai ganhar sua segunda estrelinha, artrite reumatoide. Tem mais alguma patologia que possa fazer erosão ali? Gota também pode fazer erosão, sim, faz os tofos, inclusive, o Vinícius já está se adiantando, o Vinícius está lá na aula 6 já, que daí a gota é uma artropatia com origem metabólica, vejam que interessante, que tem por predileção primeiro os pés e tornozelos, depois o joelho, e depois ela pode inclusive afetar também as mãos. E ela faz lesões de regra quando acomete as mãos, bem mais, eu diria, feias do que essa, mas em seu princípio também pode fazer uma erosão como essa. Tem mais alguma condição que possa fazer essa erosão nas mãos? Joia, a psoriática também. Então, o que a gente sabe quando nós visualizamos uma imagem ali? Primeiro, o que está marcado no exame a seguir é a erosão óssea, né? É o que está na bolinha ali dentro. E essa alteração pode ser vista em que patologia? A gente pode colocar artrite reumatoide, a gente pode colocar artrite psoriática, e a gente sabe que a gente não vai colocar as degenerativas, porque eu não tenho erosão nos quadros degenerativos, e sim nas artropatias inflamatórias. Algumas delas, e também as metabólicas, têm essa característica de fazer a erosão óssea. Quando eu vejo isso ali, então eu já sei que não é um quadro degenerativo. Essa é a primeira informação, e aí eu vou separar dentro das artropatias quais poderiam trazer isso. A gente vai ter principalmente a artrite psoriática e a artrite reumatoide. Outras podem eventualmente fazer isso também. A própria síndrome de Reiter eventualmente pode acometer as mãos, é menos comum, desculpa, mas é possível, e a gente tem algumas outras que a gente vai estudar mais adiante. Mas por hora, essa é a resposta que vocês deveriam ter em mente, essas duas principalmente. Muito obrigado pela participação ali. Então, letra 3. Existe contraindicação para tratamento manipulativo na coluna cervical em pacientes com artrite reumatoide? Comente, disserte sobre, escreva 6 linhas trazendo 8 autores diferentes. Quem quer responder? Se houver instabilidade cervical alta, eu posso ou não posso? Não posso, tá? E como que eu sei se tem ou não tem? Minha cadeira está desmontando aqui. Se vocês ouviram um barulho muito alto e um grito, fui eu que caí. Ó, temos 2 respostas, ótimo. Se existe a contraindicação, vocês colocaram. Se tiver instabilidade cervical alta, né? Então, nós temos 2 coisas para fazer a avaliação. O teste ortopédico, daí a gente poderia colocar aqui manobra de Sharp-Puzzle e o Shear Test, estresse lateral, e o exame de imagem. Qual exame de imagem? Qual raio-x? Principalmente, muito bom! Que orgulho de vocês, ainda bem. Essa aula, de fato, deve ser gravada, mostrada depois para os filhos de vocês. Principalmente a radiografia em flexão, é onde normalmente se apresenta de forma mais evidente a instabilidade cervical alta com aumento do intervalo atlanto-dental por lassidão ou falha do ligamento transverso que passa por trás do dente. Ele está ali frouxo ou ele não existe. E aí eu tenho, então, um escorregamento do arco anterior, ele se afasta e ultrapassa os 3 milímetros, que são o padrão de normalidade para adultos.
Então, até 3 milímetros, ok. A gente pode ter erosão, por exemplo, aqui, Denis, respondendo a tua pergunta, num quadro de artrite reumatoide, a gente pode ter erosão do dente de C2. Isso é relativamente comum, até forma o pannus, que é aquela granulação, e eu tenho uma erosão do dente que favorece ainda mais a instabilidade, porque o osso fica diminuído. E isso pode também favorecer a instabilidade cervical alta num quadro de artrite reumatoide. Então, a avaliação se dá principalmente por radiografia em flexão, na qual eu vou observar que o intervalo atlanto-dental excede 3 milímetros. Às vezes, a gente pega exame com 9 milímetros, por exemplo, é um intervalo muito grande, o que sugere uma instabilidade razoável. Alguns autores sustentam que quando essa instabilidade ultrapassa 8 milímetros, é caso para cirurgia. Não é uma cirurgia muito simples, já vou dizer para vocês. Se vocês buscarem imagens de fixação de coluna cervical alta, vocês vão ver onde passam esses parafusos. Dá um calafrio de imaginar a cirurgia. O cara que faz a cirurgia tem que ser um ninja mesmo. São muito bons os cirurgiões para fazer um negócio desses. É de bater palma. Então, e aí também a pergunta permitiria uma outra interpretação. Vamos lê-la novamente. Existe contraindicação para tratamento manipulativo na coluna cervical de pacientes com artrite reumatoide? Comente. Vocês comentaram se tem instabilidade. Caso não tenha a instabilidade, no entanto, esse paciente tenha dor de coluna, na coluna cervical compatível com um quadro da artrite reumatoide e ele esteja numa fase aguda, aí vocês lembram, na fase quente, na fase inflamatória, a abordagem manipulativa pode não ser tão adequada. Então, tem duas situações, né? Isso aí, fase aguda não vai ser indicado. Se ele não está na fase aguda, não tem instabilidade cervical alta, eu posso colocar a mão tranquilamente, que eu não vou causar dano ao paciente. Entendemos todos? Sim. Jóia. Pergunta 4. Vou deixar aí 30 segundos, já voltamos. E aí, descreva 3 características radiológicas que diferem as artropatias inflamatórias das degenerativas. Vocês têm umas 8 ou 9 para falar. Vamos lá, a Bianca foi rápido no gatilho. Vamos ver primeiro o que a Bianca colocou. Esclerose, imagino que ela esteja falando da esclerose subcondral, que é uma característica das artropatias degenerativas e não das inflamatórias. A erosão é uma característica das inflamatórias e não das degenerativas. E o espaçamento articular, eu acho que ela está falando da perda simétrica ou assimétrica. Nas artropatias inflamatórias, eu tenho uma perda de espaço simétrico, né? Nas degenerativas, assimétrico. O Denis traz ali inflamatória bilateral, ótimo, muito bom, com perda homogênea, que é o que a gente acabou de falar da altura articular. O da Biana fala, então, na inflamatória simétrica, poliarticular, densidade óssea diminuída, isso aí eu posso fazer osteoporose justa articular, ao passo que na degenerativa eu posso ter, inclusive, um aumento, que é o que a Damiana trouxe também ali, na densidade óssea, que é a própria esclerose subcondral, o aumento da atividade óssea junto à articulação que está sendo degenerada. E aí, a Gabriela traz também degeneração uniforme, sem osteófitos. A inflamatória não faz os osteófitos. Eu posso ter aqueles sindesmófitos que a gente viu na artrite psoriática, mas não os osteófitos clássicos do quadro degenerativo. Então, tem um monte de coisa, como vocês podem ver, que nos auxiliam a realizar essa diferenciação nos achados. Não tem muito mistério, tem aquela tabela que eu passei para vocês, que traz todo
todas as diferenças. É um resumão, né? Falei para vocês colarem isso no teto, em cima da cama, para todos os dias vocês verificarem isso ali. Questão 5, qual o achado mais relevante do exame a seguir? E o exame a seguir está ali. 15 segundos só, porque está muito fácil. Deu, voltamos. Tempo esgotado. Todo mundo acordou agora. O que dá para ver ali? Tá onde? Ah, Gabriel já foi adiante, muito bom. Tem duas coisas, a Gabriela trouxe bem aqui. A Gabriela está estudando. Ó, primeiro, achei a mãozinha, hein? Aumento no intervalo atlanto dental. Notem como tá, o arco anterior de C1 está bem afastado do dente de C2. E além disso, agora vamos pegar a canetinha, vamos brincar de desenho, de desenhos. O que eu fiz ali? Eu desenhei o odontoide e eu tracei uma linha entre o bordo anterior e posterior do forame magno. Tá? A parte de trás aqui poderia estar um pouquinho mais para cima, seria aqui. Mas o que está acontecendo? O odontoide, ele está tocando ou ultrapassando aquela linha. Essa linha chama-se linha de McRae, nós não estudamos isso ainda. A Gabriela está sabendo. Essa linha de McRae, ela, quando ultrapassada pelo odontoide, ela nos mostra uma impressão basilar, que é essa projeção do odontoide para dentro do forame magno, que traz, inclusive, uma série de sintomas. E isso pode se dar justamente a partir de algumas artropatias inflamatórias, como a artrite reumatoide. Pode ser o caso desse paciente aqui, é uma possibilidade. Então, ele tem um aumento do intervalo atlanto-dental e uma impressão basilar. Muito bem observado. O Denis está falando aqui de uma anterolistese. Deixa eu tirar, que eu marquei até agora, de C4. Vamos pegar a mãozinha. C2, C3, C4. Vamos traçar. O que a gente faz para ver isso? A gente faz a linha de George, que tá ruim de fazer, e a linha anterior dos corpos. Meu Deus do céu, que coisa horrível desenhar isso aqui. A linha anterior dos corpos vertebrais. Essa é uma das formas de ver se tem alguma listese na coluna cervical. Tenho em mente sempre essas duas linhas, a linha anterior dos corpos vertebrais e a linha posterior dos corpos vertebrais, ou linha de George. É uma das formas de a gente avaliar se há listese. Quando eu tiro as linhas, a gente vê que aparentemente essas linhas estão suaves. Não sei, Denis, se eu colocaria como alguma listese ali. É muito discreta a diferença. E não acho que eu colocaria como. Tem um degrauzinho muito pequeno, acho que está te referindo seria aqui, aquele pontinho ali, né? Aquela diferençazinha que tem ali. Eu diria que foi bem observado. Vou ver aqui, vou tirar os riscos, tá? Ah, tá falando no aspecto anterior, então. Ali não, aí pode ser até um pouquinho de erosão do corpo vertebral ali. Tá? Mas o alinhamento aparentemente está mais ou menos preservado. É possível que a gente tenha um pouco de lacidão ligamentar ali, fazendo com que a gente tenha discreto escorregamento, essa diferença pequenininha. É uma listese muito pequena, tá surgindo bolinha para tudo que é lado agora. Gostei da tua observação, Denis. Eu não colocaria como, mas se tu falasse que existe, também não diria que tá
tá errado? Porque tem uma diferençazinha ali. Não tão relevante, mas tem. E notem que a gente não tem osteófitos, a gente não tem esclerose subcondral, então é bem característico de uma artropatia inflamatória. O que Eu não acho quer que deu dizer... para. Desculpa. Eu acho que talvez deu para pensar porque ele está em extensão também, né? Daí acho que salienta um pouco mais ali na parte anterior. O comportamento dinâmico das peças da coluna cervical, tanto com inflexão quanto extensão, a princípio ele deve se manter alinhado, mas discretíssimas diferenças, como a gente está vendo aqui, elas são consideradas normais. É só uma articulação um pouco menos estável, mas não instável, tá? Ali no espaço do disco entre C2 e C3, eu achei a imagem ficou mais acinzentada. Teria alguma observação em relação àquilo ali ou não? Deixa eu pegar a mãozinha. Falando aqui, Isso. lateral discal, não veria diferença. O que dá para se dizer ali é que esse disco ele está com um intervalo bem grande, tá? Que pode ser, inclusive, por causa dessa projeção superior de C2 para impressão basilar. Notem como o espaço da faceta atrás também está aumentado aqui, né? Comparem com o de baixo. Então tem um intervalo um pouco aumentado, mas no espaço de escala... Parece que tem não sei, vou perguntar para ver se essas coisas são relevantes, né? Um aumento de periósteo na C3 ali em relação àquela colocação do disco ali. Tá mais Aqui branco. diz? Isso aí, Isso aí é de Borda, observar, não? eu não colocaria esclerose subcondral, tá? Porque ela é assim, ó, muito pequenininha, tá? Eu não tenho alteração na borda, de fato, eu tenho só um pouquinho a margem, um pouquinho mais esclerótica. A gente poderia colocar como esclerose um pouco aqui, ó, facetária, aqui sim. Mas aquilo ali é basicamente irrelevante, é um achado muito discreto para a gente colocar como uma esclerose. Tá? E eu ia falar antes, me passei, quando a gente tem um quadro de uma artropatia inflamatória, por exemplo, de coluna cervical, como a gente está vendo aqui, isso não quer dizer que eu não vá ter nenhum achado degenerativo. Por quê? Algumas artropatias, elas se apresentam em alguns pacientes depois da quarta, quinta década de vida. E antes disso, já pode ter tido uma degeneração, que vai continuar ali. Tá? Então, eu posso ter em concomitância, por vezes, achados tanto degenerativos quanto inflamatórios. O que eu sei? Eu nunca vou ter os achados de artropatia inflamatória num quadro degenerativo. Daí não, mas o contrário eu posso ter sim em concomitância. Vamos descer aqui. Questão 6. O exame a seguir tem aparência de patologia degenerativa ou inflamatória? Justifique. 15 segundos, que também é fácil. Quem quer responder? Olha, não achei muito fácil, mas acho que é inflamatório, porque parece que está bilateral no que eu percebi nos dois, nas duas articulações ali do fêmur, né? Seria isso que eu ia dizer. Tá, é uma boa observação. Primeiro, a gente tem uma apresentação bilateral, certo? E essa apresentação bilateral, ela é característica das patologias inflamatórias. Isso não significa que nunca um cara vai ter uma degeneração bilateral no quadril. Pode acontecer também. No entanto, essa apresentação que a gente está vendo aqui tem algumas coisas. Primeiro, a diminuição. Deixa eu pegar aqui. Mãozinha. Já falamos sobre isso também, Bia. Diminuição de todo o espaço articular simétrico, ou seja, uma migração axial. O que aconteceu aqui? Ele entrou todo para lá, né? Subiu aqui. Entrou para dentro. Jóia. É uma boa forma de colocar. Ele entrou para dentro, literalmente. Ele não foi só para cima.
Ele não fez aquela migração superior só. Então, ele entra, tem uma perda simétrica de todo o espaço articular. A gente aparentemente não encontra osteófitos de maneira significativa. Vamos pegar a mãozinha de novo. Olha aqui, uma borda mais ou menos lisa. Aqui tem uma pequena formaçãozinha, mas a borda mais ou menos lisa. E eu tenho, para esse tamanho de degeneração, dá para dizer que é quase nenhuma esclerose subcondral. Tem, como a Bianca muito bem colocou, a gente consegue ver, tá um pouco esbranquiçado aqui, né? E aqui também um pouquinho, mais até nessa aqui do que na outra, mas muito pouco para um quadro degenerativo. Se isso aqui fosse degenerativo, uma degeneração assim já teria, sem sombra de dúvida, uma esclerose gigantesca, além de provavelmente uma perda assimétrica do espaço articular, formação de osteófitos e muito provavelmente alguns cistos subcondrais, iam estar muito bem marcados aqui. E a gente não consegue ver. Então, por ser uma apresentação bilateral, por não ter os osteófitos, por ter quase que de forma irrelevante uma esclerose subcondral, por ter uma perda simétrica do espaço articular, a gente pode apostar que isso aqui é uma artropatia inflamatória. Beleza? Beleza. Aqui. Não vou nem tirar o áudio nessa, já podem se posicionar. Muito bem. Inflamatória, observem, não tem osteófitos nas bordas, eu tenho uma diminuição importante de todo o espaço articular, toda a linha articular, aqui onde tem o menisco, está bem diminuída. Tem um pouquinho de esclerose, sim, mas quase que irrelevante, como eu falei para vocês, por tamanho da diminuição, tá? Essa perda é bem uniforme, né? A gente vai ver depois, Poliana, as degenerativas, tá? E o termo significativo, ele é absolutamente subjetivo, tá? A gente tem que ver o tamanho por exemplo, da perda do espaço, para ver se aquela esclerose é compatível com, tá? Por exemplo, uma perda pequena de espaço, normalmente uma esclerose pequenininha, mas é degenerativa. Agora aqui, a gente está vendo bem diminuído todo o espaço, eu quase não tenho mais espaço na articulação. Não tem osteófitos, tem um pouco de esclerose, só que se isso aqui fosse degenerativo, a gente teria uma esclerose gigantesca, muito bem marcada ali. E eu me arrisco a dizer que aqui está começando um pouquinho de erosão. Mas aqui é bem característico de artropatia inflamatória. Se eu não estou equivocado, a imagem é a seguir. Tá, aqui a gente vai começar a ver, então, essas diferenças que a Poliana colocou. Nem vou lançar a pergunta, vou trazer a imagem para vocês e vou falar. Notem aqui, se vocês lembrarem da imagem anterior que nós vimos de quadril, era bilateral, tá? Perda simétrica do espaço articular, não tinha osteófitos, não tinha esclerose subcondral e não tinha cisto subcondral. Se vocês aproximarem um pouco a imagem, vocês vão conseguir ver. Primeiro, não é bilateral, tá? Cometendo só essa articulação. Aqui eu tenho um espaço ainda bem preservado, a borda óssea regular, tudo bonitinho. Aqui tem osteófito na ponta, todos vocês devem conseguir ver isso. Olha o cisto subcondral, bem grande. Perda assimétrica do espaço articular, aqui eu quase não tenho espaço, aqui tem espaço. Então, bem característico de degenerativo. E eu tenho uma esclerose subcondral aqui, principalmente nessa etapa, nessa parte aqui da articulação, bem mais forte e bem mais fácil de ver. Aqui a gente poderia falar junto que tem o sinal da mordida. Deixa eu pegar o lápis. Notem como toda a densidade óssea dessa parte aqui está aumentada. Eu vou tirar agora o risco para vocês verem. Estão vendo como é uma esclerose bem grande, bem significativa, bem compatível, daí sim, com um quadro mais avançado. E junto tem aquela parte do meio ali que está com um cisto subcondral aqui, ó. Esse aqui é um cisto subcondral. Então aqui sim, uma esclerose bem grande, esse é um quadro degenerativo. E a imagem de baixo, deixa eu ver se é assim o joelho. Não, eu vou ver se eu pulo para a gente responder essa daí, peraí.
Aqui daí... Peraí. Aqui. Aproxime essa imagem. Esse aqui é um joelho de um quadro degenerativo. Por quê? Osteófitos, né? As bordas irregulares, perda assimétrica do espaço, notem, a perda grande, e aqui não tem essa perda, e justo onde eu tenho essa perda grande, eu tenho a esclerose subcondral. Comparem os lados, tá? Esse aqui com esse aqui. Por que isso está acontecendo? Porque esse aqui é um pico de carga. Aqui. É aqui que está... Isso aí. É aqui que está incidindo... Como é que você consegue fazer um risco tão reto? Eu não consigo fazer isso. Ali que está incidindo a carga no joelho do sujeito, a ponto de maior carga. E por isso eu tenho a diminuição mais forte do espaço articular e a esclerose subcondral. Ali que eu tenho dano à cartilagem articular de maneira mais importante. E aí eu vou ter esse cenário aqui. Então ali sim, tem uma esclerose de toda aquela partezinha. Não sei o que vocês estão marcando ali. O outro lado tem um pouquinho da borda irregular também. Mas isso ali sim é uma esclerose razoável, eu diria. Alguém quer falar alguma coisa dessa imagem? Deixa eu voltar lá. Aqui, o exame a seguir tem característica de patologia degenerativa ou inflamatória? Coloque a sua opinião. Joia, o pessoal colocou a maioria degenerativa. Sim, aparentemente é um quadro degenerativo. A gente tem alteração de curva cervical. Nós temos osteófitos nas partes anteriores dos corpos vertebrais mais baixos ali, né? C5, C6, C7 também. Com alguma esclerose discreta, com um quartrose, como a Gabriela está colocando, a gente consegue ver. Deixa eu pegar a mãozinha aqui. A gente consegue, primeiro, os osteófitos aqui, né? Parte anterior. Tem um pouquinho de esclerose, mas não é tão grande. Talvez a imagem mais aproximada nos evidencie isso de maneira mais importante. A gente parece ter um pouquinho de listese aqui em cima, ó. Pode ser uma listese degenerativa, de C3 sobre C4. A gente vê que há uma diminuição nos intervalos nas facetas posteriores também. Inversão de curva, né? É uma cifose cervical, basicamente, que está acontecendo aqui. Aproximar aqui. A diminuição nas facetas posteriores. Dá para ver um pouquinho de aumento ali da atividade óssea também nos processos uncinados, que é melhor visto daí na radiografia AP cervical. Mas principalmente pela presença desses osteófitos, a gente vai pensar... E, de novo, isso não anula a possibilidade desse camarada aqui ter uma artropatia inflamatória junto, ok? Uma barbada, questão 10. Vocês já sabem. O que é isso? Leptospectorose. Alguma dúvida? Isso, é DISH. Muito bom. Calcificação grosseira, quatro corpos vertebrais sequenciais envolvidos no problema, parte anterior. Notem que os elementos posteriores estão preservadinhos, bonitinhos. Não é a coluna em bambu da espondilite.
Aqui, 30 segundos, já voltamos. E aí, quem quer falar? Tá, temos, o Denis está certo. Temos um quadro degenerativo, porque a gente consegue ver aqui, né, formação de osteófitos, tanto na patela quanto no fêmur distal, onde vai ter deslizamento da patela, que isso pode fazer uma erosão patelar depois. A gente consegue ver formação de osteófitos. É um quadro degenerativo, sim, mas qual é o provável diagnóstico junto aqui? Dentro daquelas possibilidades que nós estudamos e que vai cair na prova, existe uma que faz essas formações aqui, né? Essas calcificações que estão posicionadas nesse caso, parte posterior da articulação do joelho. Ideias? Tá. Uma das possibilidades é a sinóvio condrometaplasia, que faz aquelas calças. Isso aí. A Mariana quase morreu para escrever. Nunca o corretor da gente vai preencher automaticamente essa palavra, né? Se um dia o WhatsApp, se botaram SI e ele escrever sinóvio condrometaplasia, porque vocês estão vivendo muito intensamente a faculdade, né? Para já trazer isso. Então, a sinóvio condrometaplasia forma essas calcificações de tecido cartilaginoso, né? Ele calcifica e pode soltar fragmentos intraarticulares. A gente viu isso. E aí eu posso ter os sintomas compatíveis com, né? Bloqueio, rigidez articular, inchaço, dor de início insidioso. Um cenário bem característico para essa situação que dá essas calcificações aí. Muito bom. Quem quiser pode colocar palminhas para Mari no chat. Ela é merecedora dessas palmas. Estamos todos felizes por ti, Mariana. Peraí. Imaginem vocês receberam este exame ali. Mariló, já temos um apelido. Se a Mariana disser que não gosta do apelido, daí sim que vai pegar, né? Então é melhor ela dizer estou feliz com o meu apelido, Mariló. Para ficar bem americano, Mari Love. Muito bem, vamos ver se a Mari Love acerta essa agora. Descreva os achados do exame a seguir, número 12. Se vocês tivessem que laudar este exame, o que vocês fariam? Quem quiser escrever, fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Alguém coloca aí o que acha que tem nesse exame aí. O 12, tá? Aproxime a imagem.
Vão me deixar falando sozinho? Siga um exemplo da Mariana, da Marilove. Desculpa, eu fiquei sem... Meu note acabou a bateria. Em qual que a gente está agora? Denis, eu acho que tem que prestar mais atenção com essas questões da bateria ali e ficar monitorando, tá? Para que não aconteça de novo. É lamentável que isso aconteça. No meio do nosso semestre, acabar a tua bateria. A gente tá... A questão é... Não vai acontecer de novo. Vamos lá. A Bianca colocou ali quadro degenerativo entre C3 e C4 com presença de osteócitos. E alguém marcou a imagem. Vamos juntos para facilitar a nossa vida. Vamos lá. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. O que a gente tem aqui? Na parte anterior, é o que a Bianca colocou, tá? Bianca, calma, Bianca. Não te pune desse jeito. Essa autopunição não vai te levar muito adiante. Pensa assim, eu acertei a presença de osteófitos e disse que é um quadro degenerativo. Só errei o segmento, mas tá tudo bem. Então aqui, onde foi marcado por um nobre colega, nós vemos diminuição do espaço articular com formação osteofitária na parte anterior dos corpos vertebrais, sugestivo de quadro degenerativo. Muito bem. É isso que vocês deveriam ver nessa imagem. A curvatura cervical está razoável. O restante a gente não tem grandes alterações marcadas aqui. Aqui, um minutinho e já voltamos. Questão 13, provável diagnóstico, justifique. E aí, quem quer falar? Possível. Também. Gota menos provável, Damiana. Depois eu explico por quê. Mais alguém? Mais ninguém? Bom, vamos lá. Provavelmente é uma artropatia inflamatória, certo? A gente não está diante de um quadro meramente degenerativo. A gente está vendo que existe os desvios fibulares dos dedos, bem marcados ali. Então, nós temos uma perda do alinhamento articular com desvio fibular. A imagem da direita nos mostra bem isso. A gente consegue ver que existe alguma erosão óssea, principalmente nessa face mais medial aqui das articulações, dá para ver aqui também. Aqui também. A gente pode estar diante de um quadro, sim, de artrite reumatoide, como o Denis falou. A gente pode ter aqui também uma síndrome de Reiter, não dá para descartar. A própria artrite psoriática, eventualmente, mais raro, mas poderia estar ali. E gota é menos provável, porque a gota, ela faz a formação de tofos, aí ela faria
uma lesão em erosão com essa característica assim. Imaginem que tudo isso aqui, ó, fosse destruído. Tá? Em mais do que um ponto, normalmente faria isso aqui. Toda essa parte seria destruída na formação dos tofos com erosão importante do tecido ósseo. Então, o importante a gente aqui saber é que isso aqui não é degenerativo, tá? Uma asa de gaivota... Deixa eu pegar aqui... Não chega a ser uma asa de gaivota ali, Denis. Claro que, como eu disse para vocês, imaginologia é o exercício da imaginação, tá? Dá para imaginar. Mas a gente tá... O Lucas não para de rir aqui. Mas a gente está falando aqui de um pé, né? A gente sabe que a osteoartrite erosiva ela vai lá nas mãos. Aí a formação aqui ela não está tão diferente do que a gente imagina para uma asa de gaivota. Mas enfim, eu apostaria ou artrite reumatoide ou síndrome de Reiter. Daí a gente vai ver, né, o quadro do paciente, a gente vai ver os exames laboratoriais para daí sim identificar a possibilidade diagnóstica, mas é uma artropatia não degenerativa. Vamos fazer um intervalinho rapidinho, já voltamos? Pode ser? Beleza.